Preconiza-se que nossa pressão ela deve ser normal, 12/8, tolerável até 13/8. Passou dessa medição, ela já é considerada como uma alteração de pressão, isto é, pressão alta. Muitas vezes você tem uma pressão normal e às vezes por um fator qualquer, um emocional qualquer, você tem um pico de pressão alta. Para isto, o médico vai ter que fazer um acompanhamento com você, para saber se você não tem uma carga genética lá de trás de hipertensão, porque é uma doença silenciosa. Dr. Nicanor Ribeiro, que é cardiologista, poderá nos dizer, geneticamente falando, a gente que teve lá atrás os ancestrais com hipertensão, a gente corre esse risco, doutor Nicanor? Nós corremos esse risco. A pressão alta, em cerca de 90% dos casos, ela não tem 90% até 95% das vezes. Então, de cada 100 pessoas, 90 a 95 não tem uma causa. Então, é isso. Ela é uma doença genética, ela é uma doença familiar, que ela vai se instalando a partir da terceira, quarta, quinta década. Mas criança também tem hipertensão. Tem. Quando nós atuamos, quando nós atendemos jovens ou idosos, os extremos, muito jovem ou muito adulto, hoje nós atendemos pessoas com 80, 90, 95 anos de idade. E nestes extremos, nós temos que procurar uma causa secundária, uma causa que tenha levado, e não uma causa primária, uma chamada hipertensão primária, sem causa. Quando o pai, a mãe, os avós, irmãos mais velhos têm hipertensão. Então, quando nós estamos diante desta situação de hipertensão arterial na família, aqueles não hipertensos devem mais cedo fazer a prevenção. Como prevenção? Será que é possível? É o mais importante de tudo. É o mais importante. E como é que se faz prevenção de hipertensão? Fazendo exercício sempre. Atividade física é primordial. Atividade física sempre. Aquela que a pessoa gosta de fazer, que leva isso pela vida. Que não seja um modismo do verão, para que fique mais elegante, mais esbelta, mais bonita. Controle do peso. Para ter um peso correto, tem que ter uma alimentação correta. Então, desde cedo, aprenda a comer corretamente. Mas sem muito exagero. Sem neura, mas aprenda a comer corretamente. Comendo verduras, legumes, frutas, e proteínas e carne, etc. Carne gorda? Não. Coma carne. De vez em quando, num churrasco, numa confraternização, pode comer, sem nenhum trauma, sem nenhum drama. Eu pequei. Não, sem drama de consciência, pode. Mas sempre com pouco sal. Acostumar a comer pouco sal. Nós, brasileiros, comemos uma quantidade exagerada. De sal. 10, 12, 15 gramas. O preconizado são 5, 6 gramas dia. Nós comemos muito. Reduzir o sal. Então, exercício regular, alimentação correta, isso vai permitir um peso adequado, baixo consumo de sal. Essa é uma receita que vale para todas aquelas pessoas que pertencem a famílias com hipertensão. Isso é o que nós temos que fazer. E desde cedo, aos 18, 20, na segunda, terceira década, começar a aferir a pressão. Para saber se o nível está correto. É 12/8? Oh, maravilha! Não custa 13. Nada, passa na farmácia no instantinho. É a maneira, é a doença de mais fácil diagnóstico. Eu devo viver bem, eu quero viver bem, eu quero chegar aos últimos dias da minha vida lúcido, independente. Mas invista nisso.
Conquiste isso. Complicações da hipertensão. Você pode mostrar pra gente? Vamos mostrar. Nós vamos mostrar a hipertensão, ela leva a complicações naqueles chamados órgãos-alvo da hipertensão. O cérebro, os vasos, o coração, os rins, lesões também no fundo dos olhos, que diminuem a visão. Então nós vamos mostrar isso para que as pessoas não se assustem. Não é para assustar ninguém. Mas se previnam. Mas é para que tomem consciência que a pressão tem que ser valorizada sempre, sempre. Se nós conseguirmos transmitir a necessidade da consciência, da conscientização de uma doença que evolui, é simplesinha, que evolui assintomática durante décadas, nós vamos impedir que muitas pessoas fiquem sequeladas, que fiquem limitadas na sua vida. A hipertensão é uma doença que não tem sido devidamente valorizada. Porque durante muitos anos a hipertensão ela evolui sem provocar nenhum tipo de sintoma na maioria das pessoas. Pelo fato de não provocar sintomas, as pessoas não se preocupam muito com as consequências que certamente virão no decorrer dos anos. No coração, qual é a consequência? No coração. O coração tem uma consequência que é muito séria. O coração vai, numa fase inicial, aumentar a espessura das paredes. Isso se chama hipertrofia. Vai crescendo, espessando progressivamente. Num segundo momento, além do crescimento, existe uma dilatação. Então, a cavidade cardíaca vai se tornando progressivamente, aumenta de tamanho. Em consequência, a força de contração, a força de bombeamento, a força que faz com que o sangue circule é menor. Isto vai trazer consequências da maior importância. As pessoas sentirão falta de ar em intensidade cada vez maior e inchaço nas pernas também progressivamente maior. Então a pessoa vai ter falta de ar e inchaço, chamado edema. Qual é a consequência? As pessoas ficarão muito limitadas. Darão 5, 10, 15, 20 passos de acordo... Falta o ar. Falta o ar. Ficarão muito limitadas. Terão dificuldade em subir as escadas, terão dificuldade em caminhar num aclive. Terão palpitações, que o coração grande, ao bater, e ao bater mais acelerado, a pessoa tem a percepção dos batimentos. Isso é muito desagradável. O acúmulo de ar, de sangue nos pulmões, que é a causa da falta de ar, provoca tosse. Então a pessoa tosse, tem falta de ar. Ela não consegue deitar com o travesseiro baixo, ela tem que deitar num travesseiro mais elevado. Então, são limitações muito significativas e são em intensidade progressiva. Mas para chegar nesse estágio, o que Para aconteceu? chegar nesse estágio, essa pressão evoluiu durante muitos anos sem tratamento, sem o conhecimento adequado. Eu mostro aqui uma imagem que é muito significativa. Veja, esse aqui é o coração. Essa imagem foi tirada de um coração cortado a esse nível. Eu estou vendo assim o coração. Então, a cavidade que deveria ser de 5 centímetros, 4,5, 5 e 6 centímetros, fica limitado a esse volume. Essa é a parede muito espessada. Deveria ter 0,9, 1 centímetro. Tem 2,5, 3 centímetros. Isso é muito sério. Uma outra imagem com diferentes graus de espessamento, de crescimento, de endurecimento da parede. Então, jamais nós podemos deixar que uma pessoa tenha esse grau de comprometimento do coração causado pela pressão alta. Essa é uma consequência muito importante. E essa Mas horrorosa. veja esta.
Isso aqui é um cérebro também cortado, tangência frontalmente, um lobo normal e esse lobo uma hemorragia, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Houve uma ruptura do vaso e o sangue acumulou no cérebro. Isso é muito sério. Aqui uma imagem normal nesse local e aqui comprometido. Esta também é uma consequência muito séria, altamente incapacitante. Isso muda completamente a vida da pessoa, muda completamente a vida da família. Por quê? Certamente vai precisar de uma fisioterapia durante muito tempo. Vai, às vezes, ficar numa cadeira de rodas. Fica mutilado. Fica mutilado. Vai precisar de um cuidador. Então, isso não é tão simples quanto parece. Muitas pessoas recuperam total ou parcialmente, mas quando o comprometimento cerebral é muito importante, as pessoas não recuperam completamente, ficam com alguma sequela, às vezes intelectual. Então, às vezes acontece num jovem, uma pessoa mais jovem de 30, 40, 50 anos, teria uma perspectiva de vida muito grande, e torna-se altamente limitado. E o aneurisma, ele acontece através ou por causa da hipertensão? Também. É uma consequência muito significativa, aqui está mostrado. Um vaso com a parede também espessada, que é consequência da hipertensão. Este vaso formou a bexiga. Uma bexiga. O aneurisma nada mais é do que uma dilatação localizada, que a parede fica mais frágil, não num pico de pressão. A pressão normalmente é 12, 13, vai a 18, 20, 22, rapidamente. O vaso não tem a resistência para suportar esse aumento súbito de pressão. A parede está fina? Mais fina, com a consistência alterada, com a estrutura da parede alterada. Às vezes só dilata, mas pode romper. Esse é um aneurisma roto, que pode acontecer em qualquer local, na cabeça, no tórax, no abdômen, na aorta. Esta rotura na aorta é uma catástrofe. Por quê? Porque é um quadro muito agudo, muito súbito e de altíssima mortalidade. Se a pessoa não é levada rapidamente para um hospital terciário, onde existe uma boa equipe de cirurgia cardíaca, essa pessoa vai a óbito. Vai a óbito.